Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite, Ana. Hoje a nossa facilitadora convidada é Silvia, do Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói. É um prazer, Silvia, tê-la conosco. Muito obrigado, viu, pela sua presença, pelo seu Eu que carinho de agradeço. aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Esse é o momento do estudo que a Casa de Batuíra proporciona aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais a doutrina espírita nesse momento tão difícil pelo qual passa a humanidade, da renovação, de uma transição planetária. Então, a todos, nós convidamos para que desliguem o pensamento com tudo aquilo que ficou lá fora, para que se possa deixar envolver pela espiritualidade presente. Ela hoje vai nos trazer um tema muito emocionante, vai nos falar sobre Maria de Nazaré, a Boa nossa noite. Mãe Santíssima. Boa noite. Agradecemos muito a presença de todos. Essa reunião ela é mantida toda terça-feira. Por favor, vamos fechar o nosso microfone, por favor. Fechando o microfone para facilitar o trabalho. Vamos fechando. Muito obrigado. Essa reunião é mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E esse momento do estudo, da reunião pública, sempre com a pessoa convidada que vai nos trazer uma palavra balizada, com fundamento na doutrina espírita, tão consoladora e tão necessária para esses dias nebulosos pelo qual estamos passando. A doutrina, ela consola, ela esclarece, ela traz para nós a paz que o mundo não pode dar. Então, é muito importante para todos nós prestarmos atenção no que vai será dito. Vamos manter o nosso som fechado. Muito obrigado. Fecha, minha filha. Isso. Deixa fechado. Para a gente poder ter a tranquilidade do nosso trabalho. Por favor, vamos já desligar o pensamento com tudo aquilo que está lá fora, para que possamos nos deixar envolver pela espiritualidade presente. Faltando um minuto, eu peço, por favor, a Daniele para que me ajude a fechar os microfones. Muito obrigado. 19 horas, vamos dar início aos trabalhos. A página de abertura é do livro Mais Luz, Chico Xavier de Batuíra, e a lição é número 101, Passes Curativos. Quando enfermidade ou perturbação vos visitem, recordai o passe curativo no clima da oração. A prece rogativa alcança o plano espiritual por petição de socorro, granjeando o amparo dos mensageiros do bem, que vos mobilizarão as energias para a reestruturação de vossos recursos orgânicos e espirituais. O passe curativo e reconfortador é bênção medicamentosa que verte dos céus para a terra, aragem da paz que alivia e recompõe. Nunca nos esqueçamos de que Jesus socorria os necessitados e os doentes, usando as mãos. Vamos então à nossa prece de abertura dos trabalhos. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente, Senhor, as tuas bênçãos nesse momento onde estamos iniciando a nossa reunião. Pedimos que o Senhor possa abençoar a nossa convidada da noite, a nossa irmã Silvia, para que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos dirigentes desse trabalho e que possamos aprender um pouco mais do roteiro firme e seguro que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco, Senhor, guia-nos, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, eu peço, por favor, para que mantenham os seus microfones fechados durante todo o trabalho. Muito obrigado. A nossa convidada é Silvia Gomes, Pinho Gomes. Ela é do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, e está com a palavra agora. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Muito obrigado, Silvia, desde já, e passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, Hélio.
boa noite a todos os irmãos. É um prazer estarmos aqui de novo reunidos, né, nesse ambiente virtual da Casa de Batuíra. Quando ele me pediu que nos conduzisse no estudo dessa noite, ele me pediu um tema evangélico, mas não disse qual. E eu fiquei pensando, estamos atravessando momentos de tantas dores, momentos de tanta dificuldade, que me veio à vontade, né, certamente por inspiração, de falar hoje sobre Maria de Nazaré, essa Mãe Santíssima, que é mãe do Cristo, mãe de todos nós, e a quem os nossos pensamentos se voltam muitas vezes, né, ao longo da nossa vida, especialmente nestes momentos difíceis pelos quais estamos todos passando. Então, eu peço licença a vocês para iniciar a nossa fala de hoje sobre Maria, lendo uma poesia que está contida no livro Parnaso de Além-Túmulo, que é a poesia recebida por Chico Xavier, do espírito Amaral Ornelas. E a poesia diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o consolo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem as lutas da vida humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Essa belíssima poesia vem nos lembrar do papel importantíssimo de Maria na vinda do Cristo, do nosso governador planetário à Terra. Maria faz parte daquela pleiade, daquele grupo de espíritos que se reuniram bem antes de Jesus descer à Terra para os planejamentos, para as providências necessárias para a vinda do Messias. Narra-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que apenas em 2 oportunidades houve uma reunião de espíritos celestes próxima da Terra. E uma dessas vezes foi justamente a que antecedeu a vinda de Jesus, para que a Terra fosse preparada, para que fossem traçados os planos para a vinda de Jesus. E, com certeza, Maria, José, João Batista, né, e muitos outros espíritos que acompanharam nosso Mestre Jesus estavam ali reunidos, faziam parte dessa pleiade de espíritos que se ofereceram, que se apresentaram para coadjuvar, para ajudar, né, na história e na trajetória de Jesus aqui na Terra. Se nós pararmos para pensar, Maria foi legada pelo próprio Cristo à condição, meus irmãos, de mãe da humanidade. Quando, no momento extremo, na hora da dor, no madeiro infame, Jesus olha e vê 2 almas aflitas ao pé da cruz, Maria e o apóstolo João, o único que ficou, porque os outros assustados fugiram no momento da crucificação.
E Jesus, então, naquele momento, olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus entregando Maria aos cuidados filiais de João, estava também como a nos dizer que ela, naquele momento, se tornava mãe da humanidade inteira. E todos os dias, meus irmãos, milhões de preces, de pedidos, de apelos chegam aos céus, ao coração de Maria. São mães zelando, pedindo por seus filhos, sofrendo por seus filhos. São pessoas doentes, desenganadas. São as mais variadas dores, as mais variadas necessidades que ainda hoje acorrem ao coração generoso de Maria Santíssima. Entre os 4 evangelhos, o que mais nos fala de Maria, o que mais se ocupa da história de Maria, é o Evangelho de Lucas, e que é referência para o estudo do Evangelho de Maria. E nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, quando ele se refere a Maria, quando ele começa a contar a história do nascimento de Jesus, da concepção, aliás, de Jesus, ele vai dizer que o mesmo anjo que fora levar a notícia ao pai de João Batista, que ele seria pai, ele e Isabel seriam pais em idade avançada. O Evangelho de Lucas começa contando a história de João, que é o precursor de Jesus. Então, lá no Evangelho de Lucas nos é dito que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, este anjo, né, que houvera anunciado o nascimento de João Batista, esse anjo fora enviado a Galileia, a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento para José. Então, lá é dito que este anjo vai até a Galileia para dar a Maria a notícia. Narra-nos Divaldo Pereira Franco, numa palestra que aconteceu há muitos anos atrás, ele nos narrou, né, a todos que ali estavam, que Maria havia ido ao poço buscar água, como era o costume na época. Eram as mulheres, pertencia às mulheres a incumbência de trazer água para casa. E como Nazaré era uma aldeia, era uma cidade muito pequenina, só tinha uma única fonte, um único poço. Maria, então, fora até lá buscar água, e quando ela retorna do poço, trazendo a água, né, ela entra em casa e ela sente uma vibração, uma energia diferente. Quando ela escuta, então, ela vê o anjo, que nós sabemos que é um espírito, um emissário de Deus que se apresenta para falar-lhe, e ela escuta do anjo, então, a saudação. Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela não entende muito bem o porquê daquela saudação. Maria fica pensando, por quê, né? Este anjo, esse espírito de luz, me saúda desta forma. E então o anjo lhe diz que ela conceberia um filho e daria a ele o nome de Jesus. E que esse filho seria grande perante Israel, seria grande perante o mundo. E Divaldo nos diz que, durante esta conversa com o anjo, Maria sentiu-se como que num estado de êxtase, num estado de transe. Ela se sentiu como se flutuasse acima do chão. E aí nós vamos ter de Maria um momento tão especial e tão inspirador para nós. Eu costumo pensar que essa foi a primeira grande lição que Maria nos deixa. Porque quando o anjo diz para ela que ela conceberia um filho, que esse filho seria grande, quer dizer, ela percebe que não seria uma criança como outra qualquer. Ela percebe que ali o anjo estava informando a ela de uma missão maior, de uma missão que exigiria renúncia,
que talvez trouxesse algum grau de sofrimento. O que Maria faz? Maria, então, se ajoelha e diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, meus irmãos, essa disponibilidade de Maria, esta aceitação, a maneira como Maria se coloca como serva do Senhor, é para nós um grande ensinamento. Ela não faz pergunta. No próprio Evangelho é dito que Maria turbou-se, quer dizer, ficou com medo. O anjo diz a ela: não temas, Maria, porque o Senhor é contigo. Então, ela teve medo quando viu aquele espírito, quando o espírito lhe disse que ela teria um filho. Está escrito, Maria turbou-se, mas ela não faz perguntas, ela não duvida, ela não demora, ela na mesma hora, ela se ajoelha e diz: eis aqui a serva do Senhor. Como diz Amaral Ornelas, nessa poesia que eu li há pouco, ai do mundo se não fora a missão sublime de Maria. Porque era necessário que um espírito viesse coadjuvar Jesus para fazer o papel de sua mãe, para estar com ele, né? Para velar por ele na sua infância, para gerar o seu corpo físico, enfim. E nós sabemos, né, a doutrina espírita nos diz, meus irmãos, que durante a gestação, durante a gravidez, há uma troca fluídica muito grande entre mãe e filho. Então, nós podemos, com isso, imaginar também o quão grandiosa era a condição espiritual de Maria. Porque Maria, sendo mãe de Jesus, foi a primeira a ter contato fluídico com o Mestre Jesus. Porque já na gravidez há uma troca, né? Há uma aproximação do espírito daquele que será o nosso filho. A gente assim estuda na doutrina. Então, nós podemos deduzir que a condição espiritual de Maria também era muito grande. Era uma condição já bastante adiantada, como espírito puro também, porque tinha condições de estar o tempo todo ali em contato com os fluidos daquele que seria seu filho, com o psiquismo daquele que seria seu filho. Então, Maria nos dá essa primeira lição, que é a lição da aceitação, que é a lição de colocarmos-nos à disposição de Deus. Como Paulo de Tarso também nos deixa essa lição, né? Que se coloca à disposição de Deus. Então, que a gente possa guardar hoje essa reflexão. Maria Santíssima se colocando como serva, sem fazer perguntas, estava com medo, mas aceitou. Ela não ficou na dúvida, imediatamente ela abraçou a missão que lhe vinha o anjo mostrar, que o anjo lhe vinha dizer, né? Logo em seguida, no Evangelho de Lucas, nos é dito que Maria, então, apressou-se em ir ter com Isabel. Ora, Isabel e Zacarias não moravam em Nazaré. Eles moravam em outra cidade e numa região montanhosa. E Maria, imediatamente, vai estar com a prima grávida, e no Evangelho nos é dito que ela fica ali por 3 meses. Se o anjo disse a Maria que esse já era o 6º mês da sua prima Isabel, que era considerada estéril, e o Evangelho nos fala que Maria ficou lá por 3 meses, nós deduzimos, então, que Maria ficou ajudando a prima, auxiliando a prima até o parto, possivelmente até o nascimento de João Batista. E aí eu costumo pensar que esta, meus irmãos, foi a segunda grande lição que Maria nos deixa, que é a lição do serviço. Ela tinha acabado de ter uma revelação que não foi uma revelação banal, que trouxe preocupação, trouxe um certo grau, né, de medo, porque no Evangelho nos é dito que o anjo disse a ela: não tenha medo, Deus é contigo. Entretanto, ela se apressou em ir à casa de Isabel. Ela se apressou em ir ajudar
visitar a prima naquele momento tão feliz, mas, ao mesmo tempo, também um momento em que é bom que tenha-se uma ajuda, né? Especialmente naquele tempo em que a mulher se incumbia de todos os afazeres domésticos. E aí nós vamos ver lá em Lucas a passagem que eu considero a mais bonita, uma das mais bonitas. É até difícil, falando em Maria, escolher a mais bonita. Mas essa passagem, meus irmãos, toda vez que eu leio, me emociona. Que o evangelista nos diz que quando Maria chega à casa de Zacarias e Isabel, que ela entra na casa de Isabel, Isabel saúda a prima. Isabel saúda a prima dizendo: bendito és tu, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E que Isabel diz assim: a que devo essa visita que vem me visitar a mãe do meu Senhor? E Isabel completa dizendo que assim que Maria adentrou a casa dela, ela sentiu que a criança saltou de júbilo em seu ventre. Olha que coisa linda, meus irmãos. O espírito de João, né, já próximo da mãe, já estabelecendo ali aquele vínculo com aquele corpinho que estava se formando, pula então no ventre de Isabel, saudando Jesus, a mãe de Jesus que ali estava, né? Jesus que viria e a mãe de Jesus que ali chegava. Então Isabel diz, né? A que devo a honra dessa visita, que vem me visitar a mãe do meu Senhor. Então é muito bonito, muito especial essa fala de Isabel, né? Bendita és tu entre as mulheres. Então Isabel também, por intuição, naquele momento, porque ela nada sabia ainda da visita do anjo também a Maria, ela, por intuição, já diz a Maria, né, que ela era bendita entre as mulheres e que ela seria a mãe do seu Senhor. Ela intuitivamente sabe disso, né? E então Maria permanece ali com Isabel e com o seu marido, Zacarias, por 3 meses, quando então ela retorna para Nazaré. É importante nós falarmos também da origem de Maria. Os evangelhos canônicos, que são os 4 evangelhos aceitos pela Igreja Católica, o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, não falam sobre os pais de Maria, quem foram, como era a história de Maria. Isso é um assunto sobre o qual pesquisadores, historiadores se debruçam, e entre os evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos que foram encontrados, escritos que foram encontrados, mas que a Igreja Católica não aceitou como canônicos, o que não significa dizer que esses livros são falsos, ou que não servem, ou que são incorretos, não. São livros sobre os quais os estudiosos do Evangelho, da vida de Jesus, os que pesquisam o Jesus histórico, também se debruçam sobre eles. São considerados como livros subsidiários do Evangelho. Então, nós temos no Evangelho apócrifo, escrito por Tiago, que é conhecido como Proto-Evangelho de Tiago, ali narrada a história de Maria. E ele vai nos dizer que Maria era filha de Joaquim e de Ana, que eram um casal também de idade avançada. Assim como Zacarias e Isabel, que eram pais de João Batista, que acabam sendo pais em idade avançada, também os pais de Maria conceberam-na em idade avançada. E ali no Evangelho, então, de Tiago é dito que o pai de Maria, Joaquim, entristecido, porque naquela época, meus irmãos, não ter um filho, não gerar um filho, era uma desonra para o casal. Era um sinal de desgraça. Então, os casais que, porventura, não conseguiam, né, por N problemas, não ter um filho, um herdeiro, sentiam, né, sentiam tristeza, né, sofriam por isso. Então, ali no Evangelho de Tiago, nos é relatado que Joaquim decide ir para o deserto, jejuar e orar.
E, ao se deslocar para lá, ele diz à sua mulher Ana que ele permaneceria no deserto, em jejum e oração, até que ele tivesse uma resposta. Quer dizer, até que ele tivesse uma compreensão, né? Uma intuição, de alguma forma, uma resposta de Deus. Porque era muito difícil para ele, que era um homem justo, um homem honrado, um homem de fé, um homem religioso. Ele não compreendia porque ele e sua esposa não haviam sido brindados com a maternidade e paternidade. Então, Joaquim vai para o deserto e fica ali. E ele diz, ficarei lá até que me venha uma resposta. E diz para Ana que se ele não tivesse essa resposta, ele não voltaria. Então, a gente imagina também a preocupação, né, dessa esposa, que o marido perecesse também no deserto, em jejum. E então, ali é dito que, quando Joaquim estava lá em oração, um anjo aparece a Joaquim. E esse anjo diz a ele que ele e a sua esposa teriam uma filha. Então, vejam, o nascimento de Maria foi anunciado, assim como o nascimento de João Batista, assim como o nascimento de Jesus. O anjo diz, então, a Joaquim que eles teriam uma filha. Ele volta para casa, conta a novidade para a esposa, eles ficam muito felizes e eles resolvem, em gratidão a Deus, oferecer, então, a vida dessa filha a Deus, oferecer essa filha ao templo, que era um costume da época. Haviam pais, né, que ofereciam seus filhos ao templo, e essas crianças eram criadas no templo e faziam, então, ali as orações, aprendiam coisas no templo, faziam serviços do templo, de forma que narra o próprio Evangelho de Tiago e narram também alguns estudiosos, historiadores, que Maria foi levada por seus pais para o templo quando contava com cerca de 3 ou 4 anos. Vejam, muito novinha. Cerca de 3 ou 4 anos ela foi, então, entregue aos cuidados do templo. E ali ela cresceu, e ali ela foi criada. Segundo eu escutei de uma pesquisadora, é muito possível que Zacarias, que era primo dela, Zacarias, pai de João Batista, que prestava serviço do templo, era um religioso, um sacerdote do templo, então que era muito possível que Zacarias, por ter esse parentesco com a família, tivesse acompanhado essa infância de Maria mais de perto, porque ele estava dentro do templo. E nos é dito também que Maria era uma criança diferenciada, que era uma criança alegre, uma criança que radiava luz, uma criança que despertava a admiração das mulheres, dos homens que trabalhavam no templo, dos sacerdotes do próprio templo. Então, Maria, desde muito cedo, começou a despertar a admiração e a atenção para o fato de que ali estava um espírito especial. E Maria fica, então, no templo desde essa tenra idade, 3 ou 4 anos, até completar 12 anos. Quando a menina que morava no templo, que era entregue ao templo, completava 12 anos, meus irmãos, ela tinha que ser retirada, ela não podia mais morar no templo. Inclusive, no proto-evangelho de Tiago, é dito que eles teriam que retirar Maria do templo quando ela completou 12 anos, antes que ela tornasse o templo impuro. Parece uma coisa pesada, parece uma coisa assim divergente, né? Já que dizia que Maria era uma criança especial, mas eu explico. Para os judeus, o sangue tornava uma pessoa impura. Então, não era permitido que nenhuma criança, nenhuma menina, quando estivesse perto dos dias da sua primeira menstruação, quando estivesse perto de menstruar, ela não poderia mais nem viver no templo, nem prestar os serviços no templo. Então, as crianças eram, né, nessa ocasião, por volta dessa idade, as crianças eram devolvidas a seus pais.
Ocorre, porém, que quando Maria completou 12 anos, os sacerdotes do templo se reuniram para pensar o que fazer, o que decidir sobre o destino daquela menina tão especial. O que levou muitos historiadores, pesquisadores a deduzir que, como os pais dela tinham idade já avançada, possivelmente seus pais já haviam falecido quando ela completou 12 anos de idade, porque o normal, o caminho era devolver a criança ao lar dos pais. Então, os sacerdotes do templo, eles se reúnem e fazem lá uma convocação, fazem uma listagem, enfim, com a cultura mesmo deles, a religião, e eles deram preferência, por ser uma menina ainda tão nova, a convocar homens que eram viúvos. Então, houve uma convocação entre os viúvos ali próximos, os viúvos daquela comunidade, para que comparecessem a uma reunião no Templo de Jerusalém. Então, para lá foram alguns homens convocados, entre eles José, sem nem sequer saberem, eles nem mesmo sabiam o porquê da convocação. E é muito bonita a narrativa, porque diz que, quando houve essa reunião, os sacerdotes, então, disseram o objetivo, eles só souberam lá, e quando estavam ali conversando, dizendo que era necessário que um deles se comprometesse, né, em, no futuro, não com 12 anos, no futuro, esposar Maria e cuidar e tutelar. Vamos lembrar que estamos falando da Palestina, uma época em que as meninas eram desposadas com 13, 14 anos, tá? Então, quando estavam nessa reunião, o que aconteceu? Surgiu uma pomba, apareceu uma pombinha que entrou voando no templo, e essa pomba ficou voando sobre José. E José era um homem muito bom, era viúvo, já tinha filhos de um primeiro casamento, e era um homem que os sacerdotes tinham em alta consideração. Então, pelo fato de ter aparecido essa pomba que ficou ali, que voou sobre José, em torno de José, enfim, eles viram nisso um sinal do céu. E, com isso, Maria foi prometida em casamento para José. José aceitou a tarefa de tutelar aquela menina, e Maria vai, então, ser entregue aos cuidados de José. Então, é muito bonito a gente conhecer, né? É uma história que eu confesso a vocês que até pouco tempo eu não conhecia, porque nos evangélicos canônicos, como eu disse, pouco é falado sobre Maria. Então, é preciso que nós nos debrucemos sobre outros evangelhos, os evangelhos apócrifos, e também sobre estudos, né? Sobre estudiosos que buscam, né? Pistas e, enfim, fatos, né? Da vida dessa grande alma, dessa grande mulher. Então, Maria foi, assim, essa flor. Eu costumo dizer que Maria é a flor da cidade de Nazaré, essa flor de pureza. Inclusive, meus irmãos, um dos títulos que Maria ganha, dado pela cristandade, e especialmente depois pela Igreja Católica, né? O título de Imaculada, esse título, Imaculada, nós espíritas podemos compreender da seguinte forma: era um espírito sem mácula, sem a mácula dos erros que nós cometemos, né? Sem a mácula dos erros naturais de um espírito que está no processo de evolução, e sabemos que o processo de evolução compreende errar, o erro faz parte do aprendizado, mas Maria já tinha transposto esse caminho. Haroldo Dutra Dias, numa palestra em que ele fala também sobre Maria e José, ele diz que tanto Maria quanto José eram espíritos que já haviam cumprido toda a sua trajetória, todo o seu périplo evolutivo em outro lugar, em outro planeta. Então, eram espíritos muito evoluídos, tanto Maria quanto José, pai de Jesus. E a gente imagina que é lógico, né? Porque o governador planetário, para vir à Terra, haveria de ser recebido e secundado por espíritos também muito elevados. Então, nós vemos, assim,
que Maria ela teve toda uma formação dentro do Templo de Jerusalém, uma formação religiosa, uma vida voltada para Deus. E quando Maria, então, retorna da visita a Isabel, da visita do nascimento de João Batista, Lucas nos narra que ela, então, fica aos cuidados de José. José, segundo os evangelhos, a gente percebe que ele tinha uma grande mediunidade, que muitas vezes nós vamos ver José sendo avisado em sonhos pelo anjo, inclusive pelo próprio anjo Gabriel, né? Dos cuidados que ele deveria ter com a família celestial, tanto com Maria quanto com Jesus. Então, quando Maria estava já para completar os dias da gestação, narra-nos Lucas que saiu, então, um édito de César dizendo que todos os homens deveriam ser recenseados e que esse recenseamento deveria se dar no local de nascimento, na cidade natal dos homens. E com isso, meus irmãos, nós vemos, então, José, com Maria já em gestação avançada, fazer uma penosa viagem até Jerusalém, que era até Belém, desculpa, fazer uma penosa viagem até Belém, que era a sua cidade natal e era o local onde ele teria de ser recenseado, onde ele teria que fazer o censo. E, é claro, a cidade era muito pequena, muitas pessoas com o recenseamento para lá acorreram, e, como nós sabemos, eles não encontraram hospedagem alguma em nenhuma hospedaria, sendo para eles indicado um local onde eles poderiam se recolher, que era uma estrebaria, um local, uma gruta, né, onde guardavam os animais. E para lá José foi com Maria. E no Evangelho é dito que se completou, então, o tempo para Maria dar à luz. E aí, dentro dessas lições que eu estou propondo que a gente pense nas lições que Maria nos deixa, nós vemos também a lição da resignação, da obediência elevada ao grau máximo. Porque vamos imaginar, se Maria tivesse completado os dias da sua gestação e dado à luz em Nazaré, ela teria tido aquele filho no conforto do seu lar, ainda que num lar simples, com o auxílio da parteira da aldeia ou das mulheres mais velhas que auxiliavam ali no nascimento, mas não. Ela cumpriu essa pesada viagem junto com José até Belém. E ela teve o seu filho num lugar sem conforto, num lugar onde estavam os animais, com tudo o que isso significa, nós podemos imaginar, né? Em termos de odores, em termos de preocupação, enfim. E no Evangelho nos é dito que ali, então, nasce o menino Jesus e que este menino é enrolado em panos, fechado em panos e colocado numa manjedoura, né? A manjedoura é o local onde os animais comiam, era um coxo. E aí a gente imagina os cuidados de José como pai, porque José foi um pai cuidadoso, um pai zeloso. Achei muito bonito quando, há pouco tempo atrás, ouvindo uma pessoa que estuda sobre o Evangelho, ela nos convida à seguinte reflexão, meus irmãos. Quando Jesus se refere no Evangelho, tem um momento que Jesus se refere a Deus chamando Deus de Pai. E ele diz assim, Abba, Pai. Abba, esse termo em aramaico, era um jeito carinhoso de chamar pai. Era como se significasse paizinho, pai querido, paizinho. Então, essa pessoa que estuda o Evangelho também, que agora não está me ocorrendo o nome dela, ela diz assim, quando nós percebemos que Jesus fala Abba, Pai, se referindo a Deus, a gente então imagina que Jesus teve essa relação de carinho e de amor também com seu pai José, né? Seu pai material, seu pai na terra. Então, a gente imagina
José cuidando de Maria, cuidando daquela criança, limpando aquele coxo, retirando dali, né, as palhas sujas, os alimentos dos animais e colocando ali, talvez, o feno limpo, para que ali pudesse abrigar aquela criança. O Messias há tanto tempo prometido. E hoje, com a doutrina, nós sabemos que ele é o nosso governador planetário, meus irmãos, e que vem à Terra não num palácio, não num lugar suntuoso, nem num lugar muito confortável, não. Ele vem à Terra lecionando humildade desde o primeiro momento, porque ele nasce na estrebaria. E o seu berço é uma manjedoura. Então, nós imaginamos também a grandeza dessa mulher, que teve o seu parto neste momento. Um parto em que estava apenas ela e o marido, mas com certeza uma legião de anjos, de espírito de luz, ali ajudando, né, no nascimento do Messias. Então, a gente vai começando a perceber a personalidade de Maria, a força espiritual dessa mulher. Seguindo na narrativa de Lucas, ele diz que pastores que estavam ali perto, guardando o seu rebanho, porque já era noite, recebem a visita de um anjo. E que esse anjo diz aos pastores que trazia para eles boas novas de muita alegria, porque naquela noite, os anjos dizem, vos nasceu o Salvador para os pastores. E os pastores, então, se deslocam dali do campo onde eles estavam, porque o anjo lhe diz que essa criança especial estava em Belém e que eles veriam a estrela, né, que pairava sobre o lugar. E esses pastores, então, vão em busca desse menino, de maneira que o emissário celeste, Jesus, tem como primeiros visitantes pastores. Vejam, meus irmãos, a beleza desse cenário e o quanto é simbólico tudo isso. Nasce na estrebaria, seu berço é uma manjedoura, e sua primeira visita, a primeira de todas, são pastores, pessoas do povo, simples, humildes, que estavam ali também a guardar os seus rebanhos. E Maria e José, ao receberem a visita dos pastores, eles se surpreendem. Como eles souberam. E os pastores, então, contam para Maria e para José que receberam a visita do anjo e contam o que o anjo lhes dissera. E aí nós vamos ver que está registrado lá em Lucas, dizendo que Maria guardou aquelas coisas que os pastores disseram em seu coração. E assim, meus irmãos, eu chamo a atenção para que vocês percebam, né? Quem ainda não leu o Evangelho de Lucas, eu convido a leitura, é uma leitura agradável e realmente é um evangelho que traz mais para nós a figura de Maria e é o que mais fala sobre o nascimento de Jesus. E em vários momentos nós vamos observar que Lucas diz assim, e Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Isso é bonito e é profundo, porque nos mostra que Maria estava atenta, porque nos mostra que Maria observava aos movimentos em torno, àquilo que diziam do seu filho, e ela ia guardando aquilo no seu coração. Porque mais tarde, quando a vida lhe exigisse os testemunhos duríssimos pelos quais ela passou, ela tinha já em seu coração guardadas, né? Esses avisos, essas intuições, essas coisas que, através das quais Deus vai falando conosco. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós temos avisos, nós temos intuições, nós temos conselhos que nos chegam através de um amigo de forma inesperada, através de uma página que abrimos ao acaso, aí eu vou colocar esse acaso entre aspas, através de uma palestra, de um estudo que assistimos,
E, às vezes, nós não percebemos que são avisos, que Deus está falando conosco através daquilo tudo. Então, miremos no exemplo de Maria, porque em vários momentos a gente vai ler lá. E Maria guardava tudo isso no seu coração. Então, vamos estar atentos, vamos refletir e vamos guardando nos nossos corações as informações preciosas, as informações importantes para a nossa vida espiritual. No Evangelho também nos é dito que, assim que se completou os dias da purificação, como eu falei quando falei sobre Maria, os judeus consideravam sangue algo impuro, seja de que natureza for. O sangue menstrual era impuro, o sangue da ferida era impuro, a mulher, quando sangrava após o parto, era considerada impura. Isso era tão forte entre os judeus, meus irmãos, que uma mulher que estivesse sangrando não podia tocar em nada. O homem não podia tocar nessa mulher. Se a mulher tocasse em algum utensílio doméstico, ninguém poderia tocar naquilo, porque até o utensílio, a taça, o prato, tinha que depois passar por um ritual, uma lavagem especial de purificação para poder ser tocado por outras pessoas. Então, por aí vocês veem o quanto eles eram, como eu posso dizer, ritualísticos, né? O quanto eles observavam isso com muito rigor. Então, no Evangelho nos é dito que, ao completar os dias da purificação, quer dizer, depois do tempo em que a mulher já não estivesse mais com nenhum sangramento, Maria foi ao templo acompanhada por José e pelo menino para realizar a apresentação, né? Porque na lei antiga, na lei de Moisés, estava escrito, né, que todo homem, todo varão que abrisse o ventre de uma mulher, ou seja, toda mulher que tivesse um primogênito, um primeiro filho homem, esse homem deveria ser levado ao templo e seria consagrado a Deus. E quando esse homem fosse apresentado no templo, os pais deveriam fazer um sacrifício de um animal, segundo lá a religião da época. Então, nos é dito que Maria e José vão ao templo com o menino. E aí nós percebemos, nas entrelinhas, né, que Maria e José eram pessoas simples, não eram pessoas de posses, de dinheiro, eram um casal pobre, que viviam numa região igualmente simples, porque Nazaré era considerada uma cidade sem importância nenhuma, uma cidade simples demais, era tão pequenina que era como se fosse uma aldeia, pouco mais de 400 habitantes, então era um lugar muito pequeno. Então é dito que Maria e José vão ao templo em Jerusalém para realizar o rito com o menino, né? De apresentar o menino no templo, enfim, cumprir lá os rituais. E, neste momento em que eles estão no templo, acontece o encontro com Simeão e também com a profetisa Ana. E o Evangelho nos fala que Simeão era um homem justo, era um homem religioso, era um homem bom. Interessante notar que está escrito que pelo Espírito Simeão foi levado ao templo. Ora, meus irmãos, o que significa pelo Espírito? Pelo Espírito foi ao templo. Senão, né, aí como é que eu vou dizer? Uma comunicação mediúnica. Ele teve a intuição, né? Pelo Espírito ele foi levado ao templo justo no momento em que Maria e José iriam também ao templo levar Jesus para a apresentação. Então, Simeão, que pelo Espírito foi ao templo, e ele era um homem já de idade, um homem bem idoso, e que ele tinha muita fé. E ele acreditava na vinda do Messias prometido, e ele sempre dizia que ele não gostaria de morrer sem ver antes esse Messias, essa criança. Então, Simeão, estando no templo, quando chegou Maria e José e o menino, Simeão sente, né? Espiritualmente ele sente, ele intui, e ele caminha até Maria e José
e pega o menino em seus braços, e ele, então, é belíssima essa passagem. Ele, com o menino Jesus nos braços, ele diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Ah, essa passagem é lindíssima, meus irmãos, lindíssima. Ele segura Jesus e diz para Deus: já posso ir embora, porque meus olhos já viram a salvação. E ele, então, quando vai devolver o menino a Maria, ele diz a Maria que aquela criança seria muito grande, que aquela criança tinha vindo para a glória de Israel. E ele diz para Maria que uma espada transpassaria o seu coração. Meus irmãos, que coisa difícil para uma mãe ouvir. É claro que quando ele diz a Maria que uma espada transpassará o seu coração, ele não está falando de uma espada física, mas ele está falando da dor moral, da dor que ela, como mãe, sentiria na sua missão. E aí, no Evangelho, nessa hora, mais uma vez, nós lemos que Lucas colocou: e Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Também uma mulher, considerada profetisa, Ana, que era uma mulher viúva, há muitos anos viúva, e que vivia no templo, vivia ali servindo ao templo, também vem até Maria e José, também pega o menino Jesus no colo, e também reconhece nele o Messias que havia de vir. Então, nós vemos que Maria vai observando todas essas coisas. Por isso, eu acho injusto quando, algumas vezes, já li e já ouvi pessoas dizerem que Maria não tinha muita noção da missão de seu filho. Ora, claro que tinha. Claro que tinha, primeiro porque ela é um daqueles espíritos, dessa pleiade de espíritos de luz, que se reuniu para acertar, né, os rumos e como seria a vinda de Jesus na Terra, e ela foi a escolhida para ser sua mãe. Sabia porque desde o anúncio do anjo, ela observava, ainda mais ela que fora criada no templo, ela que tinha uma fé religiosa, uma fé sólida. É claro que ela sabia a grandiosidade da missão do seu filho. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, há ali um capítulo muito lindo em que ele conta o encontro de Maria e de Isabel. Ele diz que Isabel vai até Nazaré com João visitar Maria, visitar Jesus, e que enquanto João e Jesus, meninos, crianças, brincam, Maria e Isabel conversam. E ele... aquela conversa, elas duas, cada uma narrando sobre seu filho, falando as preocupações de mãe que tinham. Então, Maria diz para Isabel que ela se preocupava com Jesus, porque muitas vezes ela via Jesus com atitudes diferentes para uma criança da sua idade, que muitas vezes ela surpreendia Jesus à beira do caminho, a conversar com viajantes, a conversar com pedintes e a ter atitudes de extrema bondade, que muitas vezes Jesus, com as mãos pequeninas de criança, conduzia andarilhos até sua casa, até a oficina de José, para dar algum acolhimento, para dar água, para dar um alimento. Então, Maria já percebia desde muito cedo que aquela criança era uma criança muito especial. E havia, é claro, a fala do anjo Gabriel, da qual ela jamais esquecera. Então, Maria tinha, sim, plena noção da sublimidade, da grandiosidade da missão que cabia ao seu filho Jesus. Isso é incontestável. E nós vamos ver Maria, quando Jesus tinha 12 anos, Maria preocupada com seu filho, porque, como era comum, os judeus, na época da Páscoa, eles
os que não moravam próximo a Jerusalém, eles empreendiam viagens, viajavam às vezes dias em caravana para ir na festa da Páscoa judaica no Templo de Jerusalém. Essa festa tem uma conotação totalmente diferente, meus irmãos, da Páscoa de hoje. Hoje a cristandade comemora na Páscoa a, vamos dizer assim, ressurreição de Jesus, né? Na época, a Páscoa judaica comemorava a libertação do povo judeu da escravidão. Então, era uma festa muito importante. E Maria e José, com Jesus, foram, então, em caravana até o Templo de Jerusalém. E narra-nos Lucas que, quando eles retornaram dessa festa, dessa festividade, eles já haviam caminhado a distância de um dia. Então, por aí nós vemos que eles já estavam longe, quando deram por falta do menino. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas passaram um dia caminhando e não deram falta de Jesus? Como assim? É porque, na época, as caravanas eram enormes e ia separado mulheres e homens. Mulheres caminhavam mais à frente ou atrás, não sei bem, sei que era separado. Mulheres caminhavam de um lado, homens de outro. Então, Maria julgou que Jesus estava caminhando sob o olhar de José, aos cuidados de José. E José julgou que Jesus estava caminhando sob o olhar de Maria, aos cuidados de Maria. Quando, então, por alguma razão, um foi ter com o outro, conversar com o outro, se encontraram na caravana e perceberam que Jesus não estava nem com um, nem com o outro. Então, Maria e José deixam essa caravana, que continua seguindo em direção a Nazaré, e eles retornam. Vejam, já haviam caminhado um dia inteiro. Eles retornam a Jerusalém para procurar Jesus. E após algumas horas lá em Jerusalém procurando, Maria vai encontrar seu filho, que contava com 12 anos apenas, no templo, cercado pelos homens do templo, pelos estudiosos, e Jesus falando sobre as leis mosaicas, Jesus pregando para eles. E Maria se admira com aquilo. Maria vê aquilo e fica espantada, e fica admirada de ver a eloquência do seu filho, a maneira como seu filho falava e se expressava, e falava de Deus para aqueles homens que, lembremos, eram estudiosos da religião, estudiosos da lei mosaica. Ela, então, encontra ali Jesus. E, ao repreender o menino, porque Maria vira-se para ele e diz, meu filho, por que fazes assim conosco? Eu e seu pai estamos aflitos. Jesus, com muita tranquilidade, olha para Maria e diz, mãe, é necessário que eu cuide das coisas, dos negócios de meu pai, mostrando bem para ela, já desde os 12 anos, que ele viera com a principal, né, missão de falar de Deus, de falar do reino de Deus, de trazer a boa nova. Jesus, então, retorna para Nazaré, junto com seus pais. E daí em diante, meus irmãos, pouco se sabe sobre Jesus, né? Pouco se sabe sobre a infância, sobre a adolescência, e nós vamos ter, então, notícia de Maria novamente, quando nos é contada sobre a boda de Caná, que Jesus estava numa festa de casamento, ali estavam outros apóstolos seus, mas Jesus ainda não havia feito nenhum, vamos dizer assim, milagre, e aí eu coloco milagre também, entre aspas, né? Não havia feito nenhuma grande realização em público. Só que o casamento estava acontecendo e acabou o vinho. Naquela época, os casamentos duravam dias, não era festa de um dia só, eram dias. E terminar o vinho era sinal de mau agouro para os noivos. E aí nós vemos mais uma característica da nossa mãe Maria, a preocupação, o zelo, o carinho com o outro. Porque Maria vai até Jesus, quando ela sabe que o vinho havia terminado, ela vai até Jesus e diz, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. E no Evangelho nos é dito que Jesus diz, mulher, e o que eu tenho com isto? Primeiro vamos esclarecer
que Jesus se referir a Maria falando mulher era um tratamento carinhoso da época. Não é como querem fazer crer alguns irmãos nossos de outros credos, que Jesus ligava pouca importância à mãe, de maneira nenhuma. Era um tratamento carinhoso. Então, Jesus lhe diz, mulher, o que eu posso fazer? Né? Como que diz, ainda não é chegada a minha hora. Entretanto, Maria chama alguns empregados e diz para eles, fazei tudo o que ele vos disser. E essa é uma lição belíssima também que Maria de Nazaré vem nos deixar. Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus, então, obediente que era e por muito amar aquele coração maternal, pede, né, aqueles homens que trouxessem as bilhas com água e ali ele transforma a água em vinho, como todos nós sabemos. Então, nós vamos vendo, por essas pequenas narrativas contidas no Evangelho, vamos vendo o cuidado de Maria, o zelo de Maria para com todos. E porque neste momento, em especial, passamos na Terra por muitas dores, por muitas dificuldades, eu quero lembrar aos meus irmãos, já caminhando para o fim da nossa exposição, que Maria permanece ainda hoje, meus irmãos, como essa mãe zelosa, como essa mãe amorosa, a estender sobre todos nós o seu manto de amor. Humberto de Campos, no capítulo do Boa Nova, em que ele fala sobre Maria, ele nos conta de uma forma muito linda, muito poética, de como era a vida de Maria com João em Éfeso. Porque Maria, após Jesus entregá-la a João aos pés da cruz, ela vai mais tarde, quando João consegue se estabelecer na cidade de Éfeso, ela vai viver com João, numa casa humilde, numa pequenina casa que ficava sobre um morro, um lugar bonito, bucólico. Desta casa, no alto do morro, era possível olhar o mar. E ali, Maria se instala, vivendo com João. Enquanto João fazia pregações na cidade, enquanto João se dedicava ao nascimento das primeiras igrejas, das primeiras agremiações cristãs naquele local, Maria atendia naquela casa a todos os sofredores, a todos os doentes, aos que para lá corriam com as mais diversas dores, meus irmãos. Inclusive, a alcunha de Mãe Santíssima, segundo narra-nos Humberto de Campos, foi-lhe dada por um irmão que, flagelado pela hanseníase, vai um dia buscá-la e, tendo nela o amparo para suas dores físicas, para suas dores morais, ele, ao se despedir, beija as mãos da Mãe Santíssima e lhe diz, és mãe do Cristo, és nossa mãe Santíssima. Então, a partir dali, ela passou a ser tratada por Mãe Santíssima. E muitos eram os que iam até aquela casinha buscar as palavras consoladoras de Maria. E Humberto de Campos nos diz que ali ela vai um dia receber a visita de um andarilho, quando já era quase noite, quando estava anoitecendo, e ela se encontrava neste morro, olhando o mar, meditando, orando. Ela recebe, então, a visita de um andarilho, vestido muito pobremente, em andrajos, e esse andarilho chega até ela, quando tantos só chegavam para pedir, esse andarilho lhe diz, minha mãe, venho pedir-te a bênção, venho fazer-te companhia. E ela sente o coração encher de alegria na presença daquele homem, e pensa, parece que conhecia aquela voz. E aquele homem, então, senta-se próximo a ela e começa a lhe falar, né, das coisas bonitas, das bem-aventuranças, começa a lhe falar do reino dos céus, e ela sente tanto conforto, tanta leveza. Então, que num dado momento, conta-nos Humberto de Campos, que este homem estende-lhe as mãos e lhe diz, minha mãe. E ela, olhando as mãos desse homem, ela vê, né, as marcas do flagelo da cruz. E ela, emocionadíssima, ela diz, filho do meu coração, meu filho,
Ela caminha até ele e tenciona ajoelhar-se, mas ele não permite. Ele mantém-na de pé. E aí nós vemos, meus irmãos, o nosso governador planetário, Jesus, num ato de humildade, de amor, de gratidão, se ajoelhar diante de Maria. E é ele quem beija as mãos daquela mulher que desenvolvera com tanto amor, com tanto desvelo, com tanta ternura o papel da sublime maternidade. E aí então Jesus lhe diz que viera buscá-la para levá-la ao seu reino, porque o Pai desejava que no reino dele Maria fosse a rainha dos anjos. Meus irmãos, nessa hora tão difícil, levemos o nosso coração a Maria. Roguemos a ela, que é mãe do Cristo e nossa mãe. E ela, com certeza, virá em nosso auxílio. Porque há um ditado na espiritualidade que diz que ninguém roga ao coração celeste de Maria sem ter uma resposta. Então, roguemos até ela. Apresentemos a ela as nossas dores, as nossas dificuldades. E, por certo, teremos Maria Santíssima balsamizando o nosso coração. Uma boa noite e muita paz. Nós agradecemos imensamente a nossa Sílvia pela exposição emocionante que nos proporcionou. E vamos agora à nossa visualização terapêutica, nossa irradiação. E mais uma vez, Sílvia, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Vamos então fechar os nossos olhos e imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes. E somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos dá um abraço carinhoso e nos diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. Uma música suave, uma Ave Maria, enche o ambiente de uma energia tão positiva que nos convida à meditação, à oração, à confiança em Deus. O benfeitor faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, implorando socorro, ajuda, proteção. Os passistas iniciam o seu trabalho distribuindo os fluidos advindo do coração abençoado da Mãe Santíssima. E esses fluidos funcionam como remédio que vai penetrando lentamente em nosso corpo físico e corpo espiritual, nos dando saúde física, mental e espiritual. Nos é oferecida a água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes estão nos cadernos e nas páginas das reuniões mediúnicas da tua casa de Batuíra. Rogamos, Senhor, em favor desses que estão em nosso pensamento. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles que choram, que imploram socorro e ajuda. E tudo isso, Senhor Jesus, nós te imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos imensamente aos 71 participantes desse trabalho, da palestra pública, do estudo. Mais uma vez, agradecemos a Sílvia pela disponibilidade. E convidamos a todos para que amanhã estejamos juntos, às 15 horas, no nosso momento de oração. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe imensamente. Fiquem todos com Deus.